A Globo mesmo, de fato, vive um período de inferno astral. Olha, para pensarmos um pouco o que está a acontecer com a Rede Globo de televisão nesse momento no Brasil, é preciso voltarmos em 1964, voltarmos um pouco no tempo, para compreendermos o que de fato, como se constituiu a Rede Globo no Brasil. Ora, 1964, né, é o ano chamado ano do golpe militar, né, do governo dos coturnos que se instala no Brasil, e a participação da Rede Globo ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai defender em seus editoriais, ela vai instigar de fato a população e criar essa ideia de que o governo João Goulart era um governo do caos, era um governo da corrupção. Aliás, o tema corrupção não é novo no Brasil, sendo usado para destituir governos. E aí ela sai, aliás, o regime militar se inicia e a Rede Globo, claro, vai ser uma porta-voz importante do regime, porque vai ter uma relação muito próxima. O governo jogará a maior parte dos recursos de propaganda pública na Rede Globo, e a Rede Globo, com esses recursos, se tornará, em pouco tempo, uma das maiores empresas de comunicação, digamos, do mundo, né? Devido a esses montantes de recursos. O fato é que durante todo o período do regime militar, a Globo tem uma relação muito próxima do regime militar, inclusive defendendo de qualquer tipo de crítica que ocorresse. Mas, já nos anos 85, 84, há um desgaste do governo dos militares no Brasil. E há os setores que vão se levantar chamando aquilo que nós vamos chamar de direta já, o período de redemocratização. A Globo vai ir a todo momento, até onde puder, vai tentar esconder esse processo no Brasil, inclusive as grandes manifestações que ocorreram naquele momento. Mas, ao final, né, quando percebeu que não dava mais para sustentar o governo dos militares, inclusive que o governo em si já não se sustentava, ela vai aderir ao chamado processo de redemocratização, e aí nós teremos a Rede Globo já no outro processo, dentro do processo democrático, né, dos governos democráticos, né, eleições diretas, mas a sua posição, né, de maior empresa de comunicação do país continua intacta. E ela vai continuar cumprindo o seu papel, tentando colocar a agenda do Brasil como se fosse a sua agenda. E isso ela vai escolher os políticos que melhor se relacionam com ela em termos de proposição para o país. Os anos se passaram, desde 85, e em 2013 nós teremos um processo que será chamado de Jornadas de Junho, né, onde, por ser, digamos assim, descentralizado, não tendo uma pauta muito clara, a Rede Globo vai aproveitar muito bem aquele espaço e colocar toda aquela crise no colo do partido até então que já governara o Brasil há mais de uma década, no caso o Partido dos Trabalhadores, já se encaminhando em 2014 para uma quarta eleição que vai vencer com uma margem muito pequena, é verdade, mas vai vencer. Aproveitando esse momento de fragilidade do governo da Dilma Rousseff, e ela vai literalmente aderir a um movimento que começa às vezes tímido, que é o processo de impedimento, mas ela usará todos os seus programas, a sua grade de programação para alavancar esse processo. O fato é que se alavanca de fato, certo? E aí a discussão era a superação da corrupção, né, a superação daquele governo pelo impeachment seria a superação do que nós chamamos de corrupção, né? Mas, na verdade, o que ocorre é que ela vai usar todo esse seu mecanismo, vai alçar a Lava Jato como uma ferramenta importante para a superação disso, e isso ela vai utilizar de forma muito clara, mas sempre tentando manter a sua hegemonia entre aqueles que governam o país. A eleição de Dilma Rousseff realizada, ela sofre o processo de impeachment, e aí tem o governo Temer, nesse processo todo, é um processo de transição para as eleições de 2018. O fato é que em nenhum momento, né, a ação da Rede Globo
imaginava que no horizonte estaria, no caso, o chamado presidente da extrema-direita brasileira, Jair Bolsonaro. Na verdade, os seus candidatos seriam outros, né? Outros mais palatáveis e mais dialogáveis com a Rede Globo. O fato é que, ao vencer as eleições de 2018, Jair Bolsonaro entra em rota de colisão com a Rede Globo, porque a Rede Globo não o aceita, né? E aí é bom lembrar que talvez não aceite muito mais porque ele não faz parte desse círculo que ela entende ser o melhor para o país, mas não pelas políticas econômicas implementadas por esse governo. Só lembrar que as políticas econômicas desse governo, a Rede Globo tem total acordo. O desacordo dela é com talvez esse jeito rude, né, de tratar a coisa pública do presidente Jair Bolsonaro. O fato é que a Rede Globo vai ter os seus recursos literalmente esvaziados, porque o governo federal vai usar da sua força, né, porque é o maior, digamos assim, investidor, né, na Rede Globo, porque é ela que paga a maior parte da propaganda na TV. O fato é que a Rede Globo começa a entrar em crise financeira, digamos assim, nesse processo, porque vai entrar em cena toda uma rede, a chamada rede bolsonarista, a chamada rede de fake news, que vai, nesse momento no Brasil, vai tentar literalmente deslegitimar todo e qualquer discurso da Rede Globo contra o Jair Bolsonaro. Ou seja, a Rede Globo ataca o Jair Bolsonaro e aí as redes de fake news que giram em torno do Jair Bolsonaro, que foi importantíssimo em sua eleição, né, produzindo as chamadas fake news, vão estar na linha de frente para dialogar com a população e desqualificar a chamada Rede Globo de televisão. Bom, o fato é que hoje a Globo, né, ela é vista com muita desconfiança por aquele setor, né, que foi literalmente atacado pelo lavajatismo, né, porque ela promoveu esse tipo de discurso, né, e ao mesmo tempo será atacada pelos adeptos dos bolsonaristas, né, do bolsonarismo, que vai enxergar nela uma inimiga do projeto de Bolsonaro. Bom, esse momento da Rede Globo é um momento difícil e ela vai precisar superar. Só que não nos enganemos, não guardemos, não tenhamos ilusões com a Rede Globo de televisão. O projeto da Rede Globo é o projeto dela e o ataque que ela faz ao Jair Bolsonaro, as críticas que ela faz ao governo Bolsonaro, não necessariamente é uma adesão a um projeto progressista, a um projeto mais social no Brasil. O fato é que ela tem um projeto dela e o projeto dela não se enquadra nem a chamada ala progressista, a esquerda brasileira, nem muito menos o Jair Bolsonaro. O que ela quer de fato é que se mantenha a política econômica desse atual momento, que é representado pelo Paulo Guedes, mas que se governe o Brasil a partir daqueles que... aqui um dos editoriais de uma jornalista, né, é um político cheiroso, né? Ele não faz parte desse meio. Então é de suma importância compreender esse momento e não guardar ilusões com a Rede Globo de televisão, porque ela só tem um objetivo: o governo, para chamar de seu, um governo que atenda os seus interesses. É isso.